Vamos ler então Provérbios no capítulo 19, vamos ler o versículo de número 20. A palavra diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. O mesmo versículo na Nova Versão Internacional diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Amém. Ouve o conselho, a palavra diz, e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Ou para que, no fim, diz uma outra tradução, você acabe se tornando sábio. O nosso tema nessa noite é ouvir para crescer. Tem gente que não gosta de ouvir, gosta só de falar. Você já percebeu que Deus deu para você uma boca só e 2 ouvidos? O que será que isso quer dizer? Eu acho que você deveria falar menos e ouvir mais. Desde que nós nascemos, de fato, estamos ouvindo. Antes de você falar, foi assim que Deus fez você. Primeiro você ouviu. Ninguém nasceu aqui falando, né? Chorando, sim. Mas falando, certamente não. Demoraram meses, talvez até anos, para você realmente conseguir falar. Primeiro você precisou ouvir, 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 até aprender. Ou seja, é ouvindo que nós aprendemos. Por isso é que o nosso tema, baseado nesse versículo de Provérbios, é ouvir, primeiro ouvir, para aprender e crescer. Todos nós precisamos aprender. Tem alguém aqui que já sabe tudo? Levanta a mão aí para eu conhecer você, e eu já vou passar o microfone aqui para você continuar essa mensagem. Nós precisamos ouvir, queridos. As crianças nascem e vão ouvindo as instruções, ouvindo os conselhos, ouvindo as palavras, os nomes de cada coisa, os termos usados para cada coisa, e é assim que elas vão aprendendo, assim que elas vão se desenvolvendo. Nós estamos desde o nosso nascimento sendo ensinados, direcionados, disciplinados também. Quem aqui já foi disciplinado quando criança? Primeiro, pelos nossos pais, mas não para por aí. Quando você vai para a escola, você também precisa ouvir, e nós passamos anos ouvindo nos bancos da escola, ouvindo os professores, os monitores, os diretores, e assim é que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos adquirindo sabedoria, discernimento. Alguns ouvem com mais facilidade, outros são mais resistentes a ouvir e a acatar a instrução. Mas quando nos tornamos adultos, o senso comum por aí diz que agora você já está formado, já sabe tudo o que você precisa. Você não precisa mais de ouvir conselhos, você sabe o que é bom para você. Você já pode tomar as suas próprias decisões. E alguns dizem, eu não preciso que ninguém me diga o que fazer. Quem manda na minha vida sou eu, dizem alguns. Até mesmo um ditado popular que afirma o seguinte: se conselho fosse bom, ninguém dava. Ou, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É isso que dizem por aí. Mas será que é isso que diz a Bíblia, irmãos? Você prestou atenção no que nós acabamos de ler na palavra de Deus? Nada poderia estar mais longe da verdade. A sabedoria popular, muitas vezes, nem é sabedoria, coisa nenhuma. E nós precisamos nos ater, nós precisamos ouvir a verdadeira sabedoria que vem de Deus. A Bíblia é um livro também de ensinos e conselhos para todos nós. Se você ler o livro de Provérbios, lemos apenas um versículo, mas vamos usar outros versículos de Provérbios nesta noite. Ele está repleto de conselhos, de instruções práticas para a nossa vida, para a vida cotidiana, para os relacionamentos, para o trabalho, para a criação de filhos, para
o nosso vocabulário até mesmo sobre o que falar, como agir nas situações diversas da vida. E quando nós ouvimos e praticamos estes conselhos da palavra de Deus, a nossa vida muda para melhor, não tenha dúvida disso. Por isso, precisamos ouvir primeiro, para então crescer, amadurecer, para frutificar, queridos. E dentro desse tema, primeiramente, eu quero fazer uma pergunta a você. Por que ouvir conselhos? Esse é o nosso primeiro ponto. Por que ouvir conselhos? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Você aprendeu isso? Cuidado com aquilo que você aprendeu lá fora e que é contrário ao ensino da palavra de Deus. Tudo o que Deus diz em sua palavra, tudo o que Deus nos manda fazer é para o nosso bem e porque Ele nos ama. Então, se Deus diz, não faça isso, por que Ele está dizendo, não faça isso? Porque Ele quer nos livrar do mal, nos livrar da queda, nos livrar do prejuízo. E quando Deus diz, faça isso e faça dessa maneira, Ele está nos mostrando o melhor caminho a ser seguido, um caminho de bênçãos, um caminho de vitória, um caminho de alegria. Ele é a fonte de toda bênção, Ele é a fonte de toda vida, Ele é a fonte de toda verdadeira alegria. Por isso, queridos, quando Deus diz que devemos ouvir os conselhos, isso significa que, de fato, se quisermos prosperar em nossa vida, precisamos aprender a colocar isso em prática. Por que ouvir conselhos? Letra A, porque nós não vemos o quadro completo. Essa é uma das razões principais pelas quais precisamos aprender a ouvir. A criança pede para o pai, posso dirigir? Com 6 anos de idade. E ela acha que está ótimo se ela pegar o carro do pai e sair por aí dirigindo. Por quê? Porque ela não vê o quadro todo. Porque ela acha que a rua é um lugar tranquilo, seguro. Ela nem imagina que haverão pedestres lá que poderão ser atropelados, postes, árvores, buracos, obstáculos, perigos. Ela só está pensando na emoção de dirigir como o pai dirige. Só que ela não sabe que o pai teve que esperar até os 18 anos, que ele teve que ir para a autoescola, que ele teve que fazer prova teórica, prova prática, que ele teve que dirigir durante horas para poder ter a sua habilitação. E assim como uma criança, muitas vezes nós também não vemos o quadro completo que está diante de nós. Essa é uma das razões pelas quais precisamos ouvir conselhos. É uma razão pela qual nós precisamos ser disciplinados. Muitas vezes temos uma visão limitada e até equivocada das coisas. Aí mesmo em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito, há caminho que parece certo ao homem. Ou seja, na sua visão, esse caminho é certo. Mas, no final, conduz à morte. E como é que vamos saber? Se não ouvirmos os conselhos que podem nos livrar da morte, os conselhos que vão nos fortalecer, os conselhos que vão nos trazer vida, que vão nos trazer saúde. E é por isso mesmo, queridos, que Deus diz lá no Salmo 32, preste atenção, Salmo 32, versículo 8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Mas aquele que acha que já sabe de tudo, não vai ser instruído, porque ele rejeita a instrução, porque ele rejeita o conselho de Deus. Deus diz, eu o aconselharei e cuidarei de você. Que palavra maravilhosa. Para quem reconhece que não vê
o quadro completo. Para quem reconhece que não vê a figura completa, que não sabe de detalhes que estão diante de você no seu futuro. Como é bom saber que temos um Deus que nos instrui, que nos ensina, que nos guia, que nos aconselha. Você quer ser aconselhado pelo Senhor? E ele continua dizendo assim no versículo seguinte: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Você já viu um burro empacado por aí? Você pode gritar, você pode puxar, você pode empurrar, ele não vai, ele não tem entendimento. E aí você precisa de freios, de rédeas, de chicote. Mas Deus não quer nos tratar desta maneira, Ele está dizendo aqui. Ele quer que você adquira entendimento, Ele quer que você amadureça, que você se torne sábio. Mas isso é impossível se você não ouve os conselhos. Deus não quer controlar você. Ele quer que você tome as decisões certas. Por isso Ele diz: eu aconselharei. Ele quer aconselhar você, para que diante das necessidades, diante das dificuldades, você tome a melhor decisão. E eu pergunto a você, quem é que sabe o que é melhor para a sua vida? Você ou Deus? Quem está vendo o quadro todo? Você ou Deus? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe o que vai acontecer daqui a um mês? Você sabe o que vai acontecer daqui a um ano? Você sabe quem será o presidente do Brasil daqui a 3, 4 anos? Nós não sabemos, queridos. Mas o nosso Deus soberano, onisciente, Ele já viu a eternidade inteira. Ele conhece cada dia da sua vida. Ele conhece cada desafio que você vai enfrentar, cada dificuldade pela qual você vai passar. Ele nunca é pego de surpresa, porque Ele é o Deus eterno. Ele está vendo o quadro todo, não apenas dessa situação, mas da sua vida toda. E não apenas da sua vida, mas da vida de cada ser humano, de cada criatura dele. E Ele sabe como cada quadro se encaixa com o outro, com as peças de um quebra-cabeça. Sabe quando você pega um quebra-cabeça bem grande, 5.000 peças, e você diz, eu não tenho ideia do que fazer aqui. Ele sabe exatamente onde cada peça se encaixa. Mas o tolo, o arrogante, aquele que não tem humildade, não ouve o conselho. Ele acha que sabe tudo e não precisa da ajuda de ninguém, nem mesmo de Deus, alguns acham. Em Provérbios, do capítulo 12, Salomão diz, todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Quem você é? Você ama a disciplina? Você agradece quando é ensinado por alguém? Quando é disciplinado? E isso não é apenas por Deus, mas por pessoas também que Deus usa para nos ensinar, para nos aconselhar. Irmãos, quando não sabemos o que fazer, precisamos ser humildes para buscar conselho. Para buscar conselho em Deus, na palavra dEle, em pessoas mais experientes do que nós, em pessoas que caminham há mais tempo do que nós e que podem nos ajudar. Então, a primeira razão pela qual devemos ouvir conselho é porque nós só vemos um pedacinho bem pequenininho de tudo que está diante de nós. E há uma segunda razão, que a Bíblia deixa muito clara, é porque ouvir, letra B, traz sabedoria. Essa é uma razão para ouvir conselhos. Quem aqui não precisa de sabedoria? Nós precisamos de mais sabedoria, precisamos de mais discernimento. O versículo que lemos no início, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Se você quer ser sábio, a Bíblia está dizendo, primeiro,
ouça, aprenda a ouvir. Quando você é suficientemente humilde para ouvir conselhos e instruções, meu irmão, pouco a pouco, a cada dia você vai se tornando mais sábio, mais prudente. Sabedoria aqui é sinônimo de entendimento, de discernimento, de prudência. E isso, queridos, são virtudes que influenciam e mudam as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos relacionamentos. Tudo é mudado quando aprendemos a ouvir e agir com cautela e sabedoria. Interessante quando a gente olha para a vida de Salomão, o filho do rei Davi. Davi foi o rei que fez coisas tremendas em Israel, que ampliou muito o território de Israel, um guerreiro, um homem vitorioso, e quando ele morre, Salomão assume o seu lugar. Certamente ele era um homem muito culto, porque ele foi criado como um príncipe no palácio, criado para ser rei. Um homem de cultura, um homem próspero. Mas, quando ele assume o trono de Israel, a primeira coisa que ele faz é oferecer um grande holocausto, um grande sacrifício a Deus. E depois, naquela noite, a Bíblia diz que quando Salomão está dormindo, o Senhor aparece a ele em sonhos, no começo do seu reinado. E olhe o que Deus diz para Salomão: Salomão, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Uau! O que você diria ao ouvir isso da boca de Deus? A maioria dos seres humanos, isso já revela uma tremenda falta de sabedoria. Pediria: me dá dinheiro, me dê riquezas, me dê poder, me dê influência. Mas a Bíblia diz que Salomão não pediu nada disso. Sabe o que Salomão falou para Deus? Filho do rei Davi, reinando em Israel, rico. Ele diz: Senhor, eu não passo de um menino e não sei como conduzir esse povo. Eu não sei como conduzir essa grande nação. E ele pediu a Deus sabedoria e discernimento para governar a nação de Israel. Irmãos, a Bíblia diz que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que ele disse a Salomão: porque você me pediu sabedoria e não riquezas, e nem vitória sobre os seus inimigos. Deus diz: eu vou dar a você não apenas sabedoria, mas vou dar riquezas, fama e poder como nenhum outro rei que houve antes de você, e nenhum outro que haverá depois de você. Deus derramou abundantemente a sua graça sobre aquele homem que pediu a Deus sabedoria, que reconheceu as suas limitações. E tem gente que nem rei é, mas está com o rei na barriga, achando que está por cima dos outros, que é melhor do que os outros, que sabe mais do que os outros. Irmãos, para nos tornarmos sábios, nós precisamos ter humildade de primeiro ouvir conselhos, de primeiro aprender, de ouvir e buscar a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria vem de Deus. Aleluia. Você entendeu por que você precisa ouvir conselhos? Isso é o que a Bíblia nos ensina, queridos. Quem precisa de ouvir conselhos? Salomão, o rei, precisava. Veja que ele não prestava contas a ninguém. Ele era o maioral da nação. Mas ele sabia que diante de Deus, ele era muito pequeno. E diante da sabedoria de Deus, ele não sabia nada. Deus quer dar a você sabedoria. Mas primeiro é preciso disposição para ouvir e aprender e amadurecer. Mas em segundo lugar, eu quero falar nessa noite de quem ouvir conselhos. Precisamos aprender a importância de
termos conselheiros que nos orientam nos momentos de dúvida, nos momentos de crise, diante de decisões importantes, diante de problemas que não sabemos como resolver. Também em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 14, está escrito: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança. E a NVI, nesse versículo, é traduzida assim: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Muitos conselhos e muitos conselheiros. Eu pergunto a você, quantos conselheiros você tem? Existem pessoas em quem você confia para buscar conselho, para buscar orientação? Nós precisamos, a Bíblia diz, ter muitos conselheiros. Não um apenas ou dois, mas há muitos que caminham sozinhos, sem ninguém que lhes oriente. De quem ouvir conselhos? Em primeiro lugar, da palavra de Deus. Os melhores conselhos. Os conselhos que não falham são os conselhos dessa palavra. Os conselhos da Bíblia, queridos, são conselhos vindos diretamente de Deus para nós. Por isso mesmo, são os primeiros que nós deveríamos ouvir. Ouvir conselhos do nosso Pai Celestial é um privilégio, é uma bênção incomparável que muitos não têm. Porque muitos nunca leram a Bíblia, nunca ouviram a palavra de Deus e nunca receberam conselhos do Deus vivo. É preciso notar, queridos, que nós não estamos falando aqui de conselhos do senso comum, da cabeça das pessoas, mas sim conselhos divinos dados pelo Deus onisciente, onipotente, o Deus que é infinitamente sábio, o Deus que nos criou, aconselhando seres humanos finitos e limitados como nós. O salmista no Salmo 119 declara: sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Salmo 119, versículo 24. Ele está dizendo: a tua palavra, os teus testemunhos são os meus conselheiros. E no versículo 98 ele declara: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Você quer ser mais sábio que os seus inimigos? Aconselhe-se pela palavra de Deus. No versículo 99 ele diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Quer ser sábio, até mais sábio que os seus mestres? Medite na palavra de Deus. Ele continua: tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Queridos, isso é um tesouro reservado àqueles que amam a palavra de Deus, que abrem os seus ouvidos, que abrem o seu coração. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas muitos não querem ouvir. Desde as coisas mais simples do nosso cotidiano, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na família, até os assuntos mais difíceis, mais complexos, a palavra de Deus tem os conselhos que você precisa. E quando você não a lê, você está perdendo. O prejuízo é seu. Você já imaginou se Adão e Eva, lá no jardim do Éden, tivessem ouvido o conselho, a palavra que Deus deu a eles? Deus criou milhares de árvores frutíferas. Quantos frutos, e Deus disse: vocês podem comer de todos, apenas não comam desta aqui, só. Esse foi o conselho de Deus. Mas eles resolveram ouvir o conselho de Satanás. Aliás, o pastor Paulo falou sobre isso domingo passado. Eles resolveram ouvir a mentira de Satanás. E o resultado? A queda da humanidade. Nós poderíamos estar vivendo no paraíso se, como seres humanos, tivéssemos ouvido o conselho do Pai.
Primeiro conselho que você deve ouvir é o conselho da palavra de Deus, mas não apenas da palavra. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina a ouvirmos os conselhos de nossos líderes espirituais, de nossos pastores. Deus deu à igreja, está escrito, evangelistas, pastores, mestres, líderes, também para aconselhar e ensinar o seu povo. Os líderes de cada ministério podem aconselhar os seus liderados, sempre de acordo com o ensino da palavra, é claro. Não é aconselhar com qualquer coisa, só porque ele é líder, é aconselhar a partir da palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, a palavra diz: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Se você tem líderes que pregam esta palavra, que ensinam esta palavra, lembre-se do que eles estão dizendo, ouça o que eles estão dizendo, receba o conselho, receba a instrução, para que você se torne sábio. E aí você pode fazer o que está escrito no versículo 17, no mesmo capítulo. Obedeçam aos seus pastores e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Por que podemos obedecer? Por que podemos nos submeter? Porque sabemos que eles têm compromisso com essa palavra, que não é palavra de homens, que é palavra de Deus. E isso será bênção para a sua vida. Isso será bênção para a sua alma, para o seu corpo, para todo o seu ser. Mas a Bíblia também nos ensina a ouvirmos conselhos, não apenas dos nossos líderes espirituais, mas em terceiro lugar, de pessoas, homens e mulheres tementes a Deus. De quem é que você ouve conselho? O salmista, no Salmo 1, diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que não segue, que não ouve o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não amam a Deus, aqueles que não têm Cristo em sua vida, aqueles que não são filhos de Deus. Você não deve ouvir o conselho de ímpios, de pessoas que não têm temor de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, porque eles, na verdade, são cegos. Você deve ouvir conselhos de pessoas tementes a Deus. Precisamos ter perto de nós, queridos, homens e mulheres de Deus, que amam o Senhor, que servem o Senhor, que conhecem essa palavra, para que eles possam nos aconselhar nos momentos difíceis. Você está perto de pessoas assim? Ah, não tem ninguém do meu lado. Então você tem que se aproximar deles. Você precisa procurar caminhar com pessoas que serão bênção para você, que nos momentos difíceis, desafiadores da vida, terão uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação para a sua vida. E se você está cercado de pessoas ímpias, que só falam coisas negativas, que só veem coisas ruins, que só falam de desgraça, que só falam de doença, que só falam de morte, comece a se cercar, comece a se aproximar de pessoas de Deus, porque elas vão falar palavras de bênção, de vida, de alegria, vão falar palavras de Deus para a sua vida. Todos nós precisamos disso, do pastor até a criança que está sentada no banco, todos nós precisamos. Do irmão mais velho na igreja, até a pessoa que acabou de se converter. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, está escrito: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Veja, nós fomos chamados por Deus a edificarmos os nossos irmãos. Você tem abençoado as pessoas ao seu redor com palavras de bênção, com palavras de ânimo, de encorajamento, de edificação. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Isso significa, queridos, que todos nós precisamos ouvir bons conselhos. Todos nós precisamos receber edificação e exortação. Agora tem gente buscando conselho na Rede Globo.
Tem gente buscando conselho na imprensa, na mídia, na televisão, no Google. Deixa eu ver aqui o que o Google diz sobre isso. Cuidado com o que o Google diz. Dos artistas, dos cantores, da música popular, de gente que está longe de Deus, eles vão ter os piores conselhos para você. Eles vão aconselhar você de uma maneira catastrófica, tenha certeza disso. Tem gente seguindo os influenciadores da internet. Ah, mas ele tem 20 milhões de seguidores, ela tem 30 milhões de seguidores. O diabo tem muito mais. Muitos mais milhões, bilhões de seguidores. Você quer ouvir os conselhos dele também? Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você segue nas redes sociais, porque você está ouvindo alguma coisa dessas pessoas. Ah, eu só sigo porque ela é bonita, porque ele é legal, porque ele é famoso. Isso não é razão para seguir ninguém. Siga pessoas que têm uma palavra de Deus para a sua vida. Pessoas que têm um conselho de bênção, de vida abundante para você, meu irmão. Siga homens e mulheres de Deus que vão ser bênção para a sua vida. Também devemos, em quarto lugar, ouvir conselhos de irmãos, de irmãs mais experientes do que nós. A Bíblia nos ensina que os inexperientes devem ouvir e aprender com os mais experientes e maduros. Os filhos devem aprender com os pais. É muito importante que os pais ensinem os seus filhos, que os pais deem exemplo aos seus filhos e que os pais também deem bons conselhos aos seus filhos em cada situação. Provérbios 13:1 diz: o filho sábio acolhe, recebe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Ensine os seus filhos a ouvir mais e falar menos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Hoje há uma geração super conectada, uma geração ligada à tecnologia, e aí quando os mais velhos não entendem de tecnologia, eles acham, esse cara aí não sabe nada. Essa mulher aí não sabe de nada, não tem nada para me ensinar. Tem uma geração que sabe tudo sobre tecnologia, mas não sabe nada sobre sabedoria, não sabe nada a respeito do Deus vivo e poderoso, não sabe nada a respeito da palavra de Deus. Com quem você quer aprender? A mulher casada deve ouvir o conselho do seu marido, a Bíblia nos ensina. Deve ouvir a palavra do seu marido. E também de mulheres mais maduras, de mulheres mais experientes do que ela, de mulheres que servem o Senhor, obviamente estou falando. O homem também deve ter conselheiros. O marido deve ouvir o conselho da sua esposa, porque muitas vezes Deus vai falar com você através da sua esposa. Nós precisamos ouvir, mas também precisamos ouvir conselhos de outros homens de Deus, que servem a Deus. E os jovens? Os jovens, a Bíblia ensina, devem ouvir os mais velhos, devem ouvir as pessoas mais experientes. Ouça os seus pais, ouça os seus tios, ouça irmãos que têm mais experiência do que você. Busque conselheiros, jovem. Se você quer ser bem-sucedido, busque conselheiros, ouça os conselhos que vão ser bênção para a sua vida. Quantos jovens começam a namorar com o primeiro que vem e não pedem um conselho ao seu líder, ao seu pastor, antes de começar a namorar? Depois dá tudo errado, aí vão procurar, agora está dando tudo errado, virou uma catástrofe, a polícia foi chamada agora para resolver aqui o problema. Virou um caso de polícia, agora eu vou chamar o meu líder aqui para me ajudar. Procure ouvir conselhos antes de tomar as decisões e você será bem-sucedido. Amém, queridos? Nós precisamos aprender a ouvir. Você quer crescer? Quem aqui precisa crescer? Todos nós precisamos crescer em sabedoria, crescer no conhecimento de Deus, crescer em discernimento, crescer em prudência. Primeiro precisamos ouvir, mas preste atenção a
quem você deve ouvir. Ouça os conselhos da palavra, ouça os conselhos dos seus líderes espirituais, ouça conselhos de homens e mulheres que temem o Senhor, ouça conselhos de pessoas mais experientes do que você, que já viveram coisas que você não viveu ainda e que podem ajudar você. Mas eu quero ainda dar uma palavra no sentido de entendermos, em terceiro lugar, como devemos aconselhar e exortar. Porque a Bíblia diz, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Ou seja, todos nós temos essa responsabilidade de receber, mas também de dar. De sermos abençoados com bons conselhos, mas também de abençoarmos outras pessoas. Você que é patrão, você que é chefe, você tem um bom conselho para os seus funcionários? Ou só bronca? De vez em quando é necessário uma bronca, né? Em algumas circunstâncias. Mas será que temos também um bom conselho para abençoar aqueles que trabalham para nós? Aqueles que estão ao nosso lado? Em primeiro lugar, quem deve aconselhar? Quem deve exortar? Como nós já vimos, pessoas que têm mais experiência, irmãos maduros, que têm bom testemunho e que conhecem a palavra. Se você não conhece a palavra, como é que você vai aconselhar alguém? Você vai aconselhar falando o quê para essa pessoa? Você vai procurar no Google? Espera aí, irmão, espera só um pouquinho que eu vou ver no Google aqui qual é a melhor coisa para você fazer nessa situação. Se for para procurar no Google, ele já procura, não precisa de ir até você, não é verdade? Às vezes, quando você vai no médico, o médico está procurando no Google. Bom, se fosse para procurar no Google, não ia pagar uma consulta, né? É só procurar lá. Irmãos que conhecem essa palavra e que obedecem essa palavra. Procure pessoas que caminham com Deus, que buscam a Deus, e eles vão ser bênção na sua vida. Mas para você aprender também a aconselhar, você que já é mais maduro na fé, antes de aconselhar, ouça, porque primeiro precisamos ouvir. Ouça a pessoa, deixe ela falar. Tente compreender o que está acontecendo com ela, porque tem gente que vai aconselhar, mas não deixa a pessoa falar. Olha, irmão, eu preciso de um conselho. Já vou dar o conselho para você. Já começa a aconselhar antes de ouvir o problema, antes de conhecer a situação. Você não é onisciente. Você precisa primeiro ouvir. Ouviu? Agora, se o Espírito Santo já falou com você ali instantaneamente, você já percebeu que é uma coisa simples, fale para a pessoa aquilo que vem de Deus para ela, aquilo que vem da palavra de Deus. Agora, se é uma situação difícil, complexa, complicada, o que você deve fazer? Ore, busque discernimento, busque direção em Deus e na sua palavra para aconselhar. Irmãos, nós precisamos ter em mente que o propósito do conselho, da exortação, é o crescimento, é a edificação daquela pessoa que veio até nós. Sempre esse é o propósito. Pense, como eu posso ser bênção na vida desse irmão? Como eu posso ser bênção na vida dele? Trazendo um conselho que vai trazer edificação, fortalecimento à sua fé. Por exemplo, quando você vê um irmão que está sendo enganado pelo diabo, e se desviando da verdade, porque o diabo usa as mentiras para nos desviar da verdade. Então você que está firme em Deus, você que está firme na palavra, deve ir até ele e exortá-lo a retornar ao caminho, a retornar à fé. Tiago, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Um bom conselho. Quer um bom conselho para alguém que está desviado da verdade? Dê um abraço nesse irmão e diga: meu irmão, nós estamos esperando você. Nós estamos esperando você de volta em nosso meio. Nós queremos você buscando a Jesus conosco. As melhores coisas, as melhores bênçãos para você estão na presença de Deus. Esse é o conselho que você pode dar para alguém que está se desviando, para alguém que está longe da verdade.
E aqui fica muito claro, queridos, que a responsabilidade de exortar alguém que está se desviando não é apenas do pastor, é de todos nós, é de toda a igreja. Ele diz: se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, esse alguém pode ser qualquer um de nós. Quando você vê alguém que precisa de uma palavra de exortação em amor, vá até ele e exorte, e ajude-o, e traga-o de volta para o caminho. Você salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. A palavra também diz em Hebreus no capítulo 3, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Preste atenção. Tem gente que acha que um conselho por ano já está bom. Então tá bom, irmão, a partir de hoje eu vou receber. Todo Natal você pode me dar um conselho. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quem aqui peca só uma vez por ano? Deixa eu ver. Não, né? Todos os dias nós precisamos de exortação. Nós erramos tanto. Por isso nós precisamos de ouvir bons conselhos sempre, queridos. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo de exortarmos uns aos outros, de edificarmos uns aos outros, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sabe o que acontece com quem tampa os seus ouvidos? Com quem diz, eu não vou ouvir? O seu coração vai ser endurecido pelo engano do pecado. E sabe qual é o salário do pecado? A morte. Essa é a responsabilidade que nós temos, de exortarmos os nossos irmãos de vez em quando. Não. Todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Você está disposto a receber e a exortar também? Como devemos nos exortar mutuamente? Veja, agora eu quero, de forma prática, 3 maneiras pelas quais devemos nos exortar, e nós vamos terminar com isso. Primeiro, com paciência. A exortação não é brigar com o irmão, não é xingar o irmão, não é gritar com ele. Não, exorte com paciência. Paciência que é fruto do Espírito na sua vida. Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim, repreenda, corrija, exorte. Veja, tem alguma coisa errada? Repreenda. Tem alguma coisa que está fora do caminho? Corrija. Tem alguma coisa que está contrariando a verdade? Exorte. Como? Com toda paciência e doutrina. E quando ele fala de doutrina, é o ensino da palavra. Exorte o seu irmão com paciência. Eu falei uma vez, ele não mudou, também não vou falar mais nada. Não. Continue exortando. Você precisa fazer isso com paciência. Os pais sabem. Quantas vezes você precisa falar para os seus filhos para fazer uma coisa? Para aprender algo? Muitas vezes. Nós precisamos ter paciência. Sem paciência, o ensino é inútil e infrutífero. Você vai exortar e não vai resolver nada. Por quê? Porque faltou paciência. Nós também precisamos exortar, em segundo lugar, com autoridade. Mas o que significa exortar com autoridade? Gritando? Será que é isso? Eis que te digo, se você não fizer o que eu estou te mandando, você vai para o inferno, amanhã. Não, irmãos, isso não tem nada a ver com autoridade. Autoridade não é ameaçar as pessoas. Paulo ensinou assim a Tito, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Irmãos, só tem autoridade para exortar quem primeiro aceita ser exortado. Só tem autoridade para ensinar quem primeiro recebe o ensino. Só tem autoridade para falar quem primeiro aprendeu a ouvir. Se você não ouve, você não pode ensinar ninguém. Para aprender a falar, primeiro você teve que ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouviu, meses ouvindo, meses, talvez anos, até aprender. E algumas palavras demoraram anos para a gente aprender. Por que é que Tito tinha toda a autoridade para repreender e para exortar os irmãos? Porque primeiro, ele havia aprendido com o apóstolo Paulo. Primeiro ele foi ensinado, ele foi exortado por Paulo.
e praticou aquilo que aprendeu. Agora ele tinha autoridade para exortar. Você terá autoridade para exortar, para ensinar, até para repreender quando necessário. Quando primeiro permitir ser aconselhado, ser ensinado, transformado a cada dia pelo Espírito Santo de Deus e pelas pessoas que Deus usar para ensinar você. Mas em terceiro e último lugar, como ensinar e exortar? Em amor. A Bíblia diz que tudo o que nós fizermos, tudo deve ser feito com amor. Todos os vossos atos, está escrito, sejam feitos com amor. Aleluia. Na primeira carta aos Coríntios, que é uma carta que tem muita exortação, que tem muito ensino, muita correção para aquela igreja, Paulo escreveu aos irmãos de Corinto: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? E fica muito claro que o desejo de Paulo, que a intenção de Paulo, por que ele está escrevendo isso? Porque o desejo dele era ir até eles com um espírito de mansidão, em amor. Irmãos, John Wesley disse que 1 grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Você entendeu? 1 grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Como é que você vai ensinar as pessoas? Com amor. Precisamos exortar uns aos outros em amor. Edificar uns aos outros em amor. Aconselhar uns aos outros em amor. E Paulo diz em Efésios: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como é que você vai crescer? Seguindo a verdade. E para seguir a verdade, você precisa ouvir a verdade. Aprender a ouvir a verdade, para depois falar a verdade. Ser aconselhado, para depois aconselhar. Ser edificado, para depois edificar. Ser corrigido, para, se necessário, também corrigir a outros. Em amor. Aleluia. Você deve aconselhar os irmãos com paciência, com autoridade e com amor. Mas, irmãos, tudo isso só vai acontecer se nós estivermos próximos uns dos outros. Se você estiver isolado, sozinho, longe de todo mundo, se o culto antes de terminar você levanta e vai embora correndo, e não espera nem para dar um abraço nos seus irmãos, não sabe o nome de ninguém, não se relaciona com ninguém, como é que você vai crescer? Quem é que vai aconselhar você? Nós precisamos viver em união, nós precisamos conviver em união, estarmos juntos, unidos, caminhando a cada dia mais próximos uns dos outros. Isso é ser igreja, irmãos, aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, amando uns aos outros como Cristo nos amou, para crescer em discernimento, em entendimento, em sabedoria. Precisamos buscar conselhos e precisamos estar perto de pessoas que têm um bom conselho para nós, de pessoas que amam o Senhor, que conhecem a palavra. Pare de caminhar sozinho. Você é mulher, vai ter um culto de mulheres, venha ouvir a palavra junto com as mulheres. Depois tem um tempo de comunhão, não vá embora, fique para receber, para participar desse tempo de comunhão. É assim que você vai ser edificada, mulher. Tem um encontro de homens, você que é homem, vá. Nós temos grupos de comunhão toda terça-feira. Eu não quero ter comunhão com ninguém. Não vai crescer. Você não cresce sozinho. Você não amadurece sozinho. Nós precisamos estar juntos, unidos. A Bíblia diz que nós somos ovelhas. Você já encontrou uma ovelha andando por aí sozinha? Você já encontrou? Você percebe que onde existe criação de ovelhas, é sempre no plural, é um rebanho de ovelhas. Ovelha fica com ovelha.
Talvez você ache um bode andando sozinho por aí, fazendo bagunça. Mas a ovelha anda com ovelha. A ovelha precisa das outras ovelhas. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, membros de um mesmo corpo, do corpo de Cristo. Aproxime-se do povo de Deus, aproxime-se dos irmãos. Se você quer crescer, comece a ouvir, comece a receber conselho. Ouça o ensino da palavra, ouça o ensino dos líderes, ouça o ensino de irmãos mais experientes do que você. Para isso, você precisa de uma coisa: humildade. Porque o orgulhoso, ele só quer falar, ele não quer ouvir. E a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 11, versículo 2, que a sabedoria está com os humildes. Por quê? Preste atenção. Quem é que vai ter sabedoria? Quem ouve. Ouve o conselho, recebe a instrução, e no fim, você acabará sendo sábio. E o mesmo livro diz que a sabedoria está com os humildes. Por quê? São os humildes que abrem os seus ouvidos e que dizem: eu quero ouvir, eu quero receber o conselho de Deus para a minha vida, o conselho da palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes. Isso aqui não tem nada a ver com pobreza. Bem-aventurados os que não têm onde cair morto, é isso que a Bíblia diz? Não. Não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com uma atitude de humildade. De dizer: eu preciso aprender. Eu não sei. Eu preciso aprender muita coisa. Eu preciso abrir os meus ouvidos, eu preciso abrir o meu coração e receber os bons conselhos da palavra, os bons conselhos de homens de Deus. Eu preciso crescer. E aí, você vai se tornar sábio. A cada dia, a sabedoria de Deus vai encher o seu coração. Porque a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, e quem é que não tem? Peça a Deus, comece a pedir: Senhor, como Salomão pediu, eu preciso de sabedoria. Tem gente pedindo: Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me dá aumento de salário, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, mas não pede sabedoria. Deus não vai fazer chover dinheiro na sua vida, porque Ele já deu a você uma ordem para trabalhar. Agora, você precisa sim de sabedoria para trabalhar, para fazer o melhor no seu trabalho, e assim ser abençoado e prosperar. Você quer prosperar? Seja humilde, aceite, busque e receba conselhos. Na sua vida financeira, muitas vezes você precisa de conselhos, antes de tomar decisões que vão trazer problemas para você. Na sua vida particular, nos seus relacionamentos, você jovem, adolescente, precisa ouvir conselhos. Não tenha pressa em tomar decisões, tenha pressa em ouvir bons conselhos. Vamos ficar em pé? Vamos orar?